Olá, sejam bem-vindos a mais uma Flor da Pele. E eu quero que você conheça uma história super interessante do André Luiz, que transformou a paixão pela música em arte, reciclando discos de vinil. Você vai adorar conhecer todas essas histórias. E hoje o A Flor da Pele está com o André, mais conhecido como Bodão. Ele vai contar para nós um pouco mais sobre a sua trajetória de vida. Bem-vindo ao Flor da Pele, André. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Flor da Pele. Quem é o André Faria? Bom, o André Faria é radialista, um pouquinho velho, do finalzinho da década de 70. Então você está muito bem. Muito bem, um pouquinho velho, viu? Mas eu comecei no rádio AM, como estagiário em 78 e fui seguindo a carreira de radialista e hoje já passei por televisão, por várias rádios e hoje estou aqui no meio artístico do vinil. E a sua paixão pela arte, pela música, me conta um pouco mais sobre isso. Conto, a gente que entra no rádio muito novo, que nem eu na década de 70 e tinha por torno de 13, 14 anos, eu era apaixonado pelos vinis. E nesse decorrer do tempo, eu fazia a minha parte de DJ, que eu gostava muito de música e acabava tocando em festas. E naquela época era vinil. O cassete veio, tudo, mas o vinil era paixão. E essa paixão de arte no vinil veio desde essa época, de quando a gente começou em rádio e levou essa paixão para frente. Por isso eu não consigo abandonar o vinil. Quando foi que surgiu a ideia de esculpir desenhos? Além de que você tinha que liberar espaço em casa, reciclar, mas a grande ideia que é sua arte, seu talento, pelo qual eu parabenizo. Muito obrigado. Quando foi que surgiu? Ela surgiu faz um ano atrás, que realmente tinha que jogar alguns vinis fora, porque não tinha mais espaço. Aí eu lembrei que quando criancinha, moleque, eu lembro que meu pai tinha um soldador velhinho que esquentava esse soldador de soldar ponta de cabo mesmo, e ele tem uma resistência, esquenta, e eu ficava brincando no vinil, meus irmãos ficavam loucos, e eu riscava os vinil com o soldador, ficava uma coisa feia, né? Aí eu lembrei disso, eu falei, puxa, deve haver uma maneira de eu fazer o desenho sem ser com o soldador. E aí eu fui pesquisar hoje rede social, aí encontrei uma maquininha muito pequenininha, com umas broquinhas fininhas, depois vocês vão ver. E aí eu passo o desenho para o vinil e faço toda essa escultura com o vinil. Isso lembrando, meninos, eu ia jogar fora. Aí surgiu essa paixão do primeiro, que um gostou, aí o outro falou pro outro, gostou, o outro, e acaba que virando renda agora. Processo de fabricação da sua arte? Olha, o mais difícil é passar o desenho pro vinil, porque tem alguns desenhos que tem que adaptar. Inclusive você viu que eu estava adaptando o seu aqui, a gente vai fazer o desenho da Flor da Pele. Precisa mostrar, é lindo Nós o trabalho fazer o desenho da Flor da Pele. E ela estava vendo eu adaptar, ela falou, você faz na mão? Eu falei, eu tenho que adaptar pro vinil. Então esse é o processo mais difícil. Depois o processo de riscar, por isso o disco riscado, é que a gente vem com a broquinha trabalhando. Esse ainda é o mais fácil. O mais difícil é o acabamento, que são lugarzinhos que tem que entrar umas lixinhas bem pequenininha, redondinha, quadradinha, triângulo. E a gente vai fazer o acabamento para ficar perfeito. Olha, lembrando, gente, que a gente poderia fazer isso na máquina, mas eu acho que perde um pouco da essência da arte. Então, o rústico do vinil, que é à mão, feito à mão, que é o mais gostoso. E é isso que chama atenção. Quando alguém vê lá na tua casa um desenho no vinil pendurado na parede, fala, olha que curioso, como é que foi feito? Foi feito à mão. Disco riscado
Riscado é a marca. Eu quero que você me ajude a mostrar para o pessoal. Legal, o pessoal que é corintiano aí, né? Esse é um dos trabalhos, é um trabalho difícil. Como eu estava dizendo, para passar o desenho para o vinil é o mais difícil, porque eu tenho que adaptar onde o vinil vai ser vazado. E vocês podem ver que ficou bem idêntico mesmo. Esse é o rústico do vinil, é a arte que se apaixona. Eu queria até, viu Suzy, ressaltar que a embalagem ela também é reciclável. Ela é um material feito para se decompor rápido no meio ambiente, tá? Então a gente teve essa preocupação também. Cuidado, isso. carinho, né? E lembrando que a embalagem também é uma embalagem de presente, né? É isso aí, então se você tiver alguém especial que você queira presentear, eternizar a imagem num vinil, procura o Bodão. Dá uma olhada aqui no rodapé da página, vai ter a fanpage, o telefone desse artista maravilhoso, Muito obrigado, talentosíssimo. muito obrigado. Eu amei que conhecer você, o seu trabalho, simpático demais, adorei. Que bom, eu gostaria de dizer que deve ter outros artistas que fazem também, mas a gente precisa divulgar, precisa falar, porque senão isso vai tudo para o meio ambiente e depois fica lá dando problema aí para nós e aí a gente fica falando do aquecimento global, né? É isso aí, mais amor ao planeta, às pessoas, à vida e à arte. Estamos na 2B, Centro de Desenvolvimento Educacional, que oferece cursos nas diversas modalidades, como idiomas, intercâmbio, reforço escolar, coaching e treinamentos. Inglês regular para aviação, preparatórios para TOEFL, aulas de conversação e viagens. Mari, are you dizzy? No. Laura, are you dizzy today? No. Todos na modalidade VIP, dupla, executiva e class, nos níveis básico, intermediário e avançado. A metodologia Oxford tem foco no desenvolvimento da comunicação através da leitura, escrita, compreensão auditiva e 100% conversação. Quando eu procurei a Yara, fiz uma avaliação e iniciei o curso no nível básico. E desses 2 anos que eu estou na escola, foi muito. Eu senti uma evolução muito grande da minha parte. A metodologia de ensino da 2B, ela avalia a condição individual do aluno e apresenta para o aluno particularidades que possibilitam essa evolução, de acordo com as características dele, de acordo com o mundo em que ele vive, com as situações cotidianas dele. E eu acho que isso é que me favoreceu a ter um avanço na língua. A 2B procura aliar prazer e dinamismo, tornando a experiência de aprender um novo idioma super agradável. A 2B fica na rua Felipe Achê, 580, no Jardim São Luís, com funcionamento de segunda a sexta das 7 às 22 horas e aos sábados das 8 às 12 horas. Lembre de falar que você viu a 2B no A Flor da Pele. Você vai ganhar descontos especiais de 20% a 30%. Aproveite! E para você que gosta de observar colecionadores ou quer fazer parte do universo de colecionadores, acompanhe a história de 2 brilhantes colecionadores. Um é apaixonado por vinil e rock, e o outro por miniaturas. Acompanhe. Você conhece pessoas que colecionam álbuns de figurinhas, papéis de cartas, selos, tampinhas de garrafa? Hoje nós estamos num lugar incrível que conta a história do rock e você vai conhecer o responsável por essa coleção maravilhosa. Isso é rock and roll, baby! Quem é Fred Batista?
Fred Batista é um colecionador, entusiasta de rock and roll e apaixonado por música. E nas horas que você não está curtindo rock and roll e nem as suas coleções, o que você faz da vida? Bom, eu sou administrador de empresas, né? Eu sou consultor financeiro. Quem diria? Eu lido com finanças, trabalho no mercado financeiro. E isso aqui é meu segundo mundo, né? Minha vida é a música, realmente. Ah, você fez ótima escolha, hein? Isso aqui é a paixão desde a infância, né? Que eu sou apaixonado. E eu sou colecionador e DJ também, né? Eu também toco na noite, toco em bares e tal, sempre levando a boa música. Quando é que começou a paixão pela coleção? Então, minha paixão começou aos 13 anos de idade. Você lembra qual foi o item que despertou em você? Então, eu ganhei de presente um disco de vinil de uma banda chamada Camisa de Vênus, né? E foi uma paixão instantânea, aquela pegada rock and roll, rockabilly, aquela coisa de atitude, né? Então aquilo lá foi o que me despertou pro mundo do rock. E você não coleciona só isto, não é? Também outros itens. Então, eu coleciono tudo que é ligado ao mundo da música, né? Desde miniaturas de personagens, como CDs, DVDs, posters, camisetas. Livros? Livros, muitos livros que contam a história das bandas, a história dos estilos musicais e tal. A gente pode mostrar um pouco, Fred? Sim, a casa de vocês. Vamos lá, então. O primeiro CD que eu comprei foi esse CD do Pink Floyd, né? The Animals, que é um CD maravilhoso e tal. E no começo dos anos 90, quando o vinil começou a deixar de ser fabricado, aí veio os CDs, né? E CDs era uma paixão. Então começamos a colecionar bem no comecinho, né? 90, 91 mais ou menos, já começamos a comprar os CDs já. E eu tenho coisas maravilhosas aqui, né? Por exemplo? Eu tenho esse CD do show ao vivo do Ozzy Osbourne, né? Que tá vendo, ele é de metal, então ele tem toda uma grafia, né? Tem toda uma O encarte muito bem elaborado. o encarte, tem um livrinho aqui, né? Então é bem legal assim. Esse CD é muito interessante, que é a primeira banda do Jimi Hendrix, que agora que a família disponibilizou para ser lançado. Então ele já começou a ser lançado em CD. Aqui são os discos, os CDs especiais, né, que a gente chamava de Digipack, né? E então tem umas coisas bem legais, assim, as preocupações, né, com as bandas de lançar, né, olha esse aqui. Esse aqui é um mini caderno, né? Conta as fotos dos shows, das turnês. Essa é uma banda fantástica chamada Gov't Mule. Aqui é minha coleção de disco de vinil, né? Eu também conto um pouco a história da música, uma história do rock. Tem as minhas preciosidades aqui, como esse daqui. Alguma peculiaridade? Esse aqui é o primeiro disco ao vivo da banda The Who, né? É uma banda que foi com muita atitude também, inglesa, né? Começou a história do rock com ele. Então aqui tem algumas, são posters, né? São fotos, são contratos de shows e tal, né? Eu tenho até o primeiro disco que o Elvis Presley lançou no Brasil, né? É um item de colecionador também, é uma raridade também para nós aqui, que somos fãs de Elvis Presley. E o que você compra hoje, Fred? Eu gosto de comprar esses itens especiais para colecionador, né? Então um exemplo é esse box do Rolling Stones. É uma edição especial que saiu. Que bonito. Em vinil colorido, né? Elas foram lançadas 600 cópias do mundo. Essa é a número 561. Eu tenho a coleção do David Bowie, que é morreu recentemente, não é? É um grande artista que nós perdemos recentemente também, né? Esse é um dos discos que eu tenho dele, né? Olha que interessante essa mesa que o Fred elaborou para guardar os ingressos dos shows que ele vai. Olha que bonito, Elvis. O que mais que nós temos aqui? Temos o show do B.B. King, né? Um dos últimos shows que ele fez no Brasil. Temos The Police, temos Rolling Stones, temos AC/DC, o próprio Rush, Marillion, né? E tem o último show que eu tive agora em São Paulo,
que realmente foi um show memorável, que foi do David Gilmour, né, guitarrista do Pink Floyd. Então aqui tá o ingresso do show. Os ingressos, E a pulseira. A pulseira lá, né, que a gente ficou na cadeira. E aqui são o book, né, que é vendido lá, disponibilizado nos shows. Eu também coleciono livros também, que tem a ver com música e rock and roll, né. Tem Led Zeppelin. Então, uma das coisas que eu gosto são esses livros especiais também, que contando a história das turnês, né. Aqui temos pôster dos shows, ingressos, né, curiosidades que aconteceu com a banda na época dos shows, né. Então tudo isso foi reproduzido nesse livro aqui. O Kleber é formado em técnico de enfermagem, atuo com enfermagem particular e fabrico chocolate artesanal, chocolates finos. Eu comecei minha coleção com 16 anos, comecei com um chocolate que vinha miniatura dentro, de personagens de histórias animadas, de desenho animado, e daí pra frente fui aumentando ela até chegar na quantidade que eu tenho hoje. Hoje eu tenho aproximadamente 415 bonecos, aproximadamente não, exatamente 415 miniaturas. Tem uma miniatura que essa eu não trocaria por nada, por valor sentimental. Esse jacarezinho foi feito por um amigo do HC, ficou internado comigo. Ele tinha uma doença que não era descoberta, era um caso raro de estudo. E pouco tempo depois que ele fez ela, ele começou a fazer para arrecadar dinheiro para ir para o HC. E pouco tempo depois eu não vi mais ele lá e foi passado para mim que ele tinha falecido. Então essa eu não troco por nada, por dinheiro nenhum. As miniaturas mais difíceis foram as que vieram de fora. Eu tinha um amigo no Japão, o seu Nelson, ele me trouxe algumas, né, miniaturas. Dentre elas essa daqui, que é uma de louça. Essa aqui demorou aproximadamente 1 ano para vir, veio só quando ele voltou de lá para visitar o Brasil. Na minha coleção ninguém mexe, eu não deixo, não é uma coisa que não admito. Raras as vezes que acontece de alguém mexer. Uma vez aconteceu do filho do meu amigo, o Camilo, ele veio numa festa, eu esqueci de tirar a coleção de baixo e aí eles, criança, né, acabou brincando, mas eu ficava em cima o tempo todo olhando, ele pegava um, devolvia um, pegava o outro, só dessa forma. Eu não admito, eu não gosto que mexa. Minha filha, que é filha, nunca mexeu. Ela olhava, ela tinha os brinquedos dela e a minha coleção é minha. Sempre eu tô procurando, mas na verdade a miniatura que me atrai são as mais antigas. Eu gosto das coleções mais antigas, as coleções estão completas. As novas, eu já não faço tanta questão, eu espero um tempo maior, às vezes eu até adquiro para ter elas futuramente. Eu não colecionaria nada que não fossem as miniaturas. Minha paixão é miniatura de personagem. Bom, eu vou
explicar um pouquinho da minha coleção, as que são mais importantes para mim. Eu vou começar pelas 2 primeiras peças da minha coleção, são as mais antigas, que é a miniatura da R1 e o Jordan da coleção do Space Jam. Essas são minhas primeiras peças. Depois que eu comecei, na verdade, com os do chocolate, com as miniaturas menores. Tem outras que tem alguma história, por exemplo, a coleção do Looney Tunes, que eu adquiri ela no Happy Harry. Eu levo minha filha todo ano no aniversário dela lá. E nessa última vez eu adquiri a coleção inteira numa promoção. Tem também os japoneses, que é um que eu já mostrei, e esses 3 que vieram do Japão foram presentes. Tenho esse daqui. Esse daqui, a minha avó tem Alzheimer, ela é acamada, mas ela sempre gostou de coisinhas miudinhas, ela tem coleção de brinquedinhos. E esse daqui tava nas coisinhas dela. Como ela tá acamada, tudo, esse aqui eu peguei pra guardar de recordação dela. Esse também tem muito valor pra mim. Tem também os que a minha sobrinha, a Laurinha me deu. Depois que ela viu a coleção, que ela viu o tamanho da coleção, desde quando ela tinha 4 aninhos, ela começou a me dar os bonequinhos. Esses daqui vieram nos ovos de Páscoa dela, ela só brincou um pouquinho e me deu. Alguns desses Minions também ela me deu depois dela brincar. Smurf, uma grande quantidade daqui foi a Laurinha que me deu. Devido a ela gostar da coleção, achar bonita, ela brinca um pouquinho e me dá. Kleber, muito obrigada pela sua participação na Flor da Pele e eu desejo que a sua coleção continue crescendo. Amém. Olá, Suzy, muito obrigada por mais uma vez participar do seu programa. Estamos aqui com um tema bacana que é a doença cárie. O que é a doença cárie? Gente, é muito importante saber a diferença, porque o que nós vemos nos dentes, aquele buraquinho, não é doença. Aquilo lá representa uma lesão da doença cárie. E por que é tão importante saber isso? Porque se nós formos lá e consertarmos aquele dentinho, vamos colocar uma restauração e pronto. Aí a gente fecha aquele dentinho, o dentinho está pronto. E aí acabou a doença. Não, não é assim. Então a doença ainda permanece lá. A única coisa que nós tratamos foi a lesão. Então é muito importante sabermos que para erradicar essa doença cárie, nós precisamos de vários fatores. Por quê? Porque a doença cárie, ela é multifatorial. Então o que causa é má alimentação, má higienização, um ambiente propício para essas bactérias fermentarem. Então tudo isso é muito importante a gente avaliar e mudar esses hábitos para que a gente consiga, junto com a parte restaurativa dos dentes, né, restaurador, a gente consiga também erradicar essa lesão. Então nós temos aqui um dente completamente rígido e que faz parte o esmalte, a dentina em amarelo e a polpa, que a gente chama de coração do dente, onde aloja o nervo, né? Todo o nervo fica na polpa. Aqui nós temos o dente rígido. Quando há uma alteração, né, uma desarmonia nessas bactérias da nossa boca, as ruins sobrepondo sobre as boas, então começa a haver muita fermentação. E o resíduo dessa fermentação pelas bactérias é um ácido que vai começar a corroer os dentes, tá? Então aqui nós já podemos observar um começo desse ácido desmineralizando esse dente, a parte do esmalte. E quando começa essa desmineralização e nós não conseguimos estancar em casa só com a escovação,
vai aumentando essa lesão, tá? Aprofundando, é aí que começa a sensibilidade, porque quanto mais perto da polpa do nervo, mais sensível fica, até que chega ao ponto de comprometer a vitalidade do dente. O dente começa a ficar, né, todo destruído e assim também a polpa até que o dente morre. É aí que nós falamos que esse dentinho precisa de tratamento endodôntico, que é tratamento de canal, tá bom? Então, para que isso não ocorra, para que essa evolução não ocorra, é necessário uma boa higienização através de escovas de dente, pasta dental fluoretada e uma coisa muito importante, qual que é a primeira evidência de cárie? Não, pessoal, não é o buraquinho, é uma mancha branca, é tipo uma mancha branca estriada, parece um risco de giz. É um branco diferente do branco do dente, porque fica um branco muito opaco, um branco bem giz mesmo. Ali está começando a ocorrer a desmineralização dental. Essa primeira evidência de cárie, nós conseguimos revertê-la somente com o uso de flúor, né? Com tomadas de flúor profissional, no consultório odontológico e também com a ajuda, né, da pasta de dente fluoretada em casa e a escovação. A partir daí, a partir dessa desmineralização, se nós não cuidarmos, aí vai começar o processo de cavitação. E uma vez começado o processo de cavitação, só conseguimos tratá-la realmente no consultório odontológico com o uso de broquinha e resina odontológica. Tá bom? Vai aqui a nossa dica de hoje, então, para uma boa escovação, uma excelente alimentação e uma ótima saúde bucal. Um beijo para todos vocês. Um beijo e até semana que vem.